Ex-governador de Sergipe, agora presidente do MDB aqui no estado. Jackson Barreto é o nosso entrevistado a partir de agora. Jornal da Fã. Entrevista. Meu caro Jackson Barreto, conforme prometido, vou aí quando tiver novidade. Novidade chegou e tá aqui. Muito obrigado por essa entrevista, primeira depois dessa decisão anunciada na sexta-feira. Disponha, Narciso, sempre, né? Eu realmente eu dizia para você e para as demais emissoras, não tenho o que falar, não é? Eu tenho que aguardar a decisão da comissão provisória do MDB. E a comissão provisória chegou e agora estou à disposição. Anteriormente não tinha realmente novidades. Essa decisão foi custosa, Jackson? Foi na base de muito diálogo, muita incerteza durante esse período? Olha, eu fui a Brasília, conversei com a direção do partido e mostrei que não tinha motivo para que o partido não ficasse sob o nosso comando. Afinal de contas, meu primeiro mandato de vereador foi no MDB, meu primeiro mandato de deputado estadual foi no MDB, meu primeiro mandato de deputado federal foi no MDB, meu primeiro mandato de prefeito foi no MDB, meu primeiro mandato de governador foi no MDB, de sorte que eu tinha uma história. Teve uma época que eu saí do MDB por motivos que não adianta falar agora e retornei. Então eu acho que historicamente a história do MDB de Sergipe se confunde também com a história de Jackson Barreto. Daí porque eu achar de que a direção nacional não teria outra saída que não fosse a de respeitar a minha história, que é uma história que hoje já faz parte da verdadeira história desse país, daqueles que lutaram e sempre lutam em favor da democracia e da liberdade, mesmo com sacrifício até da própria existência, né, Narciso? Então, eu acho que tudo isso foram os argumentos suficientes. O decisivo foi a sua história dentro do partido? A minha história dentro do partido, né? Quando você fala das lideranças históricas do MDB, realmente porque nós correspondemos à história do MDB nacional de restauração da democracia em nosso país. No momento que muitos se escondiam, não é, porque sabia dos sacrifícios, não é, e até de ameaças de morte, de prisões e de torturas, eu lembro sempre. Minhas prisões foram todas no MDB, eu respondi processo na Auditoria Militar da Bahia, eu fui julgado no Tribunal Militar da 6ª Região, eu fui julgado no Superior Tribunal Militar, condenado por defender a liberdade e a democracia, tudo isso dentro do MDB. Então eu acho que isso vale como história e acho que as pessoas deviam ter até respeito a essa história de Jackson Barreto e essa história de Jackson com o MDB. Dentro desse diálogo, quem é que foi a liderança preponderante para dar essa decisão de dizer, olha, em Sergipe nós precisamos respeitar a história de Jackson, vamos dar o MDB a ele? Foi Renan, foi o deputado Isnaldo? Eu conversei com o senador Renan, mas na verdade o coordenador do Nordeste é o deputado Isnaldo Bulhões, a quem eu agradeço e agradeci pelo seu protagonismo nessa história. Ele foi realmente procurado por diversas lideranças políticas aqui de Sergipe. E o próprio presidente Baleia Rossi, eu fui a Brasília, conversei com o presidente Baleia Rossi, essa semana novamente o Baleia Rossi me telefonou, me colocando das conversas, dos entendimentos com Isnaldo Bulhões. Isnaldo é o líder do MDB na Câmara Federal e está, nesse momento, exercendo um papel de uma espécie de coordenador do Nordeste, né, da bancada do MDB. Meu caro Jackson Barreto, o MDB em Sergipe, como ficou a composição dessa direção provisória agora? Jackson é o presidente e os demais membros? Eu sou o presidente e um fato novo também foi a filiação do prefeito de Muribeca, o Mário, né, Mário Conserva, e Mário Conserva é o tesoureiro do partido, e os outros demais quadros a gente vai fazer uma reunião. Eu preferia continuar com essa mesma... Na lista que eu vi no sábado tem Marcos Franco na vice-presidência. São 11 membros, eu sou o presidente. Tem Jackson Barreto, Marcos Franco, o prefeito de Muribeca, o prefeito de Indiaroba, que foi indicação também da gente, o prefeito Adinaldo, o prefeito... Marcos Santana. Não, Marcos Santana não.
O prefeito Marcos Santana é um grande prefeito, mas não faz parte da comissão, não. O nosso querido prefeito de Propiá, doutor Valberto, Sim. não é? A prefeita Alba de São Francisco, Santana não, São Francisco, não é? A ex-prefeita Vera de Nossa Senhora Aparecida, não é? Juca, o prefeito de Laranjeiras, Petinho, o prefeito de Riachuelo, todos são do MDB. Não é? O MDB tem 10 prefeitos hoje aqui em nosso estado. Tem até uma boa bancada de prefeitos. E faz parte também o Clóvis Silveira, está como membro, Clóvis Silveira, bem, e Marcos Franco, não é? Com quem eu conversei já no sábado, e conversei com o Marcos e disse a Marcos para a gente conversar amanhã, porque hoje nós temos o ato político do lançamento da candidatura do deputado Fábio Mitidieri. Jackson estará presente? Eu estarei presente, claro. E vamos deixar para ver se a gente reúne a comissão provisória do MDB a partir de amanhã. Havia uma polêmica. O MDB vai ficar com Clóvis Silveira, não vai ficar com Jackson. Vai ficar com Clóvis Silveira, vai ficar com Jackson. Essa permanência de Clóvis é um sinal de que vocês se entenderam, de que está apaziguada a convivência interna no MDB, mesmo com Jackson na presidência agora? Olha, essa história de que você colocou que o MDB vai ficar com Jackson, vai ficar com Clóvis, eu nunca pensei dessa forma. Você nunca teve dúvidas de que permaneceria com a presidência? Nunca pensei dessa forma, nunca admiti, nem nunca dei entrevista dizendo que poderia ser Clóvis Silveira. Eu nunca reconheci esse Mas papel. ele tinha essa expectativa e dava entrevistas dizendo isso. Tudo bem, é um direito que ele tem, né? Quem tem sua boca diz o que quer, não é? Também não tem essa história de Jackson só será candidato se fulano de tal quer dizer. Jackson, para ser candidato, tem que pedir a fulano. Aí vocês me pediam uma entrevista. Jackson Barreto, uma entrevista. Eu disse, não tenho novidade. Jackson Barreto, você precisa falar. Eu disse, não tenho novidade. Agora tem novidade que a comissão provisória está delineada. Nós vamos agora passar um pano. Eu não tenho nenhuma pretensão de estar aqui agora levantando questões já do passado, tá certo? Se o Clóvis Silveira está na comissão provisória, ele quiser contribuir com o partido, nós estamos aqui às ordens, da mesma forma que eu disse à Comissão Nacional. Eu informei a Isnaldo Bulhões. Os nomes que foram colocados pelo Clóvis para fazer uma chapa, a gente respeita 100%. Todos que quiserem ser candidatos pelo MDB, o MDB tem uma legião imensa de filiados que poderia fazer uma chapa muito forte para deputado federal e estadual, se assim essas pessoas se permitissem. Mas você sabe, para ser um candidato tem que haver uma preparação, tem que haver um trabalho muito grande, tem que ter recursos. Você sabe como são as coisas hoje. Os recursos do fundo eleitoral só vão chegar lá após as convenções, não é? No mês de agosto e setembro. Então, mas até lá se faz a pré-campanha. Tudo isso tem custos numa campanha eleitoral. Então, os nomes que Clóvis lançou, todos serão respeitados. E se tiver mais candidatos, melhor ainda. Estou aqui para abraçar todos e encaminhar a nominata do partido nas convenções tranquilamente. Estamos entrevistando aqui no Jornal da Fã o ex-governador de Sergipe, Jackson Barreto. Tá procurando um cartão cheio de vantagens? Banese Card está na mão. Com ele você faz compras na internet com toda a segurança do cartão virtual. Também dá para usar o seu verdinho nas viagens ao redor do mundo. Ele é aceito internacionalmente. Tudo isso sem anuidade ou taxa de adesão. Acesse banesecard.com.br e peça já o seu. Banese Card tá com tudo, tá na mão. Cliente residencial e comercial e industrial podem negociar os seus débitos vencidos até o dia 30 de novembro de 2020 com desconto à vista ou parcelado em 100% de multa e juros. A Companhia de Saneamento de Sergipe, DESO, atenta a soluções que facilitem o dia a dia do cliente, está estabelecendo critérios e condições para negociações de débitos referentes às faturas mensais de fornecimento de água e serviços de esgoto, entre outros, para os clientes das categorias residencial, comercial e industrial, de acordo com o Plano Especial de Recuperação de Crédito PERC. Clientes da capital e do interior sergipano podem negociar todos os débitos vencidos e não pagos através do telefone 4020-0195, 4020-0195. Meu caro Jackson,
Nacionalmente, como é que você tem visto essa discussão do MDB para uma possível pré-candidatura à presidência da República? Ou você é daqueles de opinião de que o MDB deveria optar pela pré-candidatura de Lula? Aqui no Nordeste, a gente sente que há, por parte do MDB, uma predisposição de apoio à candidatura de Lula. Não é? A gente sente isso de forma muito clara a partir da posição do MDB de Alagoas, do próprio MDB da Paraíba, do MDB do Ceará, com Eunício, né? Do Rio Grande do Norte também, enfim. E a nós, pessoalmente, eu defenderia essa coligação, não é? E fazer parte de um projeto político. Agora, isso vai depender de uma análise da situação da direção nacional. Está havendo essa discussão muito grande aí nesse momento sobre esses partidos, Cidadania, MDB e PSDB. Possibilidade da formação de uma federação. Formação de uma federação. Eu, pessoalmente, não tenho muita simpatia por essa ideia, não, porque há uma discussão muito grande aí e algumas incompatibilidades. Mas seja ela qual for a decisão do partido, quem estiver disposto a votar na senadora Simone Tebet vai votar, quem estiver disposto a votar em Lula vai votar. A história do MDB sempre foi assim. Daí porque quando o MDB foi criado, ele recebeu o nome de movimento, não foi de partido. Tá certo? É movimento pela democracia, movimento democrático brasileiro. Então, até hoje, ele mantém essa vamos dizer assim, essa característica. Amplas ideias que trafegam, navegam dentro do partido e você não consegue consolidar uma ideia única. Muitas vezes, um pensamento... O Rio Grande do Sul já foi, no passado, um MDB ideológico, mais à esquerda. Hoje, eu sinto o MDB do Rio Grande do Sul mais para a direita, para o centro, e enfim. E o MDB sempre sobreviveu dessa forma. Então, eu penso que essa questão não vai ter uma unidade dentro do MDB. E o MDB vai continuar com a sua característica de um grande movimento. Meu caro Jackson, você recentemente declarou, inclusive aqui no Jornal da Fã, de que para você, no palanque em que você se encontra, não deveria haver espaço para bolsonaristas. No MDB, há um bolsonarista, que é o Marcos Franco, inclusive com declaração em uma entrevista nossa aqui, dizendo da sua preferência pelo presidente Bolsonaro, pela reeleição, e dizendo que compactua, inclusive, com as ideias e pensamentos dele. Como é que Jackson vai coordenar agora esta convivência com Marcos Franco? Olha, como eu acabei de dizer a você, o MDB é um movimento. E um movimento de várias tendências políticas. Não é um partido de formação ideológica. Marcos Franco não é candidato, ao que eu saiba, a nenhum cargo. De sorte que ele vai exercer o seu papel dentro do partido. É uma pessoa respeitada na sociedade, mas de uma família, como ele declarou, conservadora. Eu não sou conservador. O Sérgio Pinteiro sabe que eu não sou conservador. Marcos Franco vai continuar conservador e Jackson Barreto vai continuar do jeito que sempre foi e assim será, até o último dia. Dentro dessa discussão, a disputa por tempo de TV. O MDB é um partido importante nesse sentido. Rogério tentou, até a decisão de que você seria presidente, de que o MDB fosse para o agrupamento dele. Para onde vai pender o MDB? Vai com o agrupamento governista nessa pré-candidatura de Fábio ou ainda temos a possibilidade de alguma novidade e um rompimento? Não. O nosso projeto é fazer parte do projeto com o grupo do governo do Estado. A nossa posição é essa. Se existe algum fato novo, daqui para frente eu não tenho conhecimento. Mas, do ponto de vista do nosso projeto, é continuar na base do governo. Jackson permanece pré-candidato ao Senado? Continuo pré-candidato ao Senado Federal. Continuo pré-candidato ao Senado Federal na certeza de que nós temos uma característica no nosso grupo. Você sabe que esse grupo vem desde uma eleição de Marcelo Deda, governador. Agora foi que houve
essa defecção do PT, lamentavelmente. Não é? Mas o nosso grupo continua aquela base do governo de Marcelo Dédalo, que foi o nosso governo, e a eleição de Belivaldo Chagas. Você pode encontrar dentro desse grupo pessoas que se digam bolsonaristas, mas essas pessoas não têm nem o compromisso, nem a capacidade de transformar esse grupo num grupo bolsonarista. Pode ser que pessoas isoladas sejam bolsonaristas, mas não que essas pessoas sejam capazes de imprimir a esse grupo a conotação de bolsonarismo. Porque, para mim, bolsonarismo é como se eu estivesse xingando, não é? E até destruindo a imagem que nós criamos quando esse grupo foi criado com a vitória de Marcelo Dédalo governador. E você veja, uma história, Narciso, que é preciso que a sociedade faça uma avaliação. Aqui e ali, dificuldades no governo. As dificuldades que Marcelo Dédalo viveu, as dificuldades que eu vivi, que foram muitas, e a população sabe, do auge da crise da economia desse país, que explodiu no nosso governo, né, lamentavelmente, e o governo de Belivaldo. Você não conhece um escândalo no governo de Marcelo Dédalo, nunca, nenhum comentário. Jackson Barreto governou com todas as dificuldades. Você não ouviu um comentário de qualquer escândalo no governo de Jackson Barreto. E os nossos governos saíram das páginas policiais e o governo de Belivaldo não houve nenhum escândalo. Então, eu acho que nós estamos fazendo aquilo que é a nossa obrigação. Mas é bom lembrar para a população essa característica de mudanças de comportamento a partir desses governos também. Como é que você analisa, pela sua experiência, a chegada de Walmir de Francisquinho a essa disputa pelo governo do Estado? Eu não tive ainda, vamos dizer assim, não parei para pensar, para analisar, não é? Ele é uma liderança do interior e eu acho que a população sempre procura algo novo, né? Mas eu acredito que no desenrolar da campanha, com os debates, com a campanha na televisão, mostrando quem é quem, a população passa a tomar consciência e com as informações para fazer a sua escolha melhor. Eu acho que tudo isso vai depender de um bom programa de televisão, de uma boa formação de uma consciência crítica da sociedade sergipana, com a mostra do que cada um representa, o que cada um foi no passado, o que é no presente e o que poderá ser no futuro. E os debates serão fundamentais para mostrar ao povo sergipano a capacidade e a competência de qualquer candidato. Eu espero que a campanha se desenrole para que a população tome conhecimento, não é, do que cada um representa. Falando em debates, esse ano a FAM-FM realizará um debate com todos os candidatos, né, lá no mês de setembro. Já fizemos inclusive reunião com as assessorias para programarmos esta ação. Será uma novidade aí da FAM-FM. O debate será à noite, não será no horário do nosso programa. Teremos uma mudança na nossa programação e com transmissão ao vivo pela 99,7 e também pelo portal FAM-FM no YouTube. Pode entrar na casa, a sua casa decorada do Barra Garden está pronta para você. Agende uma visita e imagine sua nova vida. Vive em um empreendimento sinônimo de liberdade que só a Casa CL pode proporcionar, com segurança em um condomínio fechado na área mais valorizada da Barra dos Coqueiros. Casa de 2 ou 3 quartos com cozinha americana e uma moderna fachada. São 20 itens de área de lazer e mais de 10 mil metros quadrados. Fale com os corretores de plantão da CL através do WhatsApp 988919693. 988919693. Agende sua visita. Ela casa com você. Ouvi este final de semana de uma liderança que teve muita convivência com Jackson Barreto, de que ela encontrou com Jackson no Rasgadinho e observou Jackson dentro do veículo, percebendo a movimentação de Walmir de Francisquinho lá no Rasgadinho, e que Jackson teria chegado à conclusão de que hoje a posição de Walmir é próxima daquela que Jackson obteve na população lá nos anos 80, em termos de popularidade. Nunca fiz esse comentário, uma mentira absurda. Não procede. Não procede esse comentário da minha boca, não.
Você acha que tem similaridade da Não, popularidade? é preciso você aprofundar essa informação. Se a pessoa é desonesta, a pessoa pode ter conversado comigo, mas eu dizer que estava lá para ver a movimentação de Valmir, Que ficou dentro eu nem do carro sabia que observando. Valmir ia para lá. Não existiu isso. Não, eu estava dentro do meu carro, fui lá assistir a saída do Rasgadinho, porque no meu bairro, o Rasgadinho saiu da rua de Nossa Senhora das Dores com Maruim, no antigo bar do Siri, de Chico, nosso querido Chico lá do bairro. E eu fui criado na rua de Estância com Dom Bosco, a 100 metros do bar do Siri. Fiquei dentro do meu carro, olhando uma movimentação do trio elétrico e o pessoal. Quando o trio elétrico saiu, desceu o Maruim, que pegou Pedro Calazans, para a Substância, passando assim na frente da casa onde eu residi, a casa da minha mãe, do meu pai. Eu já estava com o carro com a frente voltada para a rua de Estância, por onde passaria o trio. Nisso passou um grupo com aquela correria, aí eu vim saber que era Valmir, eu vi Valmir e vi mais outros acompanhando ele, lá de Itabaiana, inclusive aquele secretário dele, um alto, parece que era o Tildes. E vi quando eu passei em Pedro Calazans com Estância, eles estavam, ou seja, eles subiram, eles entraram no Rasgadinho, na rua Dom Bosco, com Estância, e saíram na rua de Estância com Pedro Calazans 100 metros atrás. Eles não foram para o Rasgadinho, eles entraram no Rasgadinho e saíram com 100 metros, porque quando eu passei na Pedro Calazans, eles estavam justamente na esquina. Mas eu não abri a boca nem falei com ninguém ligado a Valmir. Trazendo essa avaliação. Não, o carro estava fechado e eu não conversei com ninguém. Para você, há ou não essa similaridade de popularidade? Não há. Não existe essa questão. É preciso aprofundar mais essas análises. Você acha que não tem comparação nenhuma? Não é que não tenha comparação, é que não dá para fazer comparação ainda nesse momento. Poderá até acontecer com ele, com outro qualquer, mas não dá para fazer comparação. Já estão querendo também demais, né? Está muito cedo para isso, né? A campanha nem começou ainda, né? Você acha cedo, por exemplo, analisar nesse momento o resultado de pesquisa? Teve uma pesquisa na última semana, divulgada pela TV Atalaia, que apresentou o Valmir de Francisco com uma larga vantagem quando se coloca aí a pergunta induzida. Eu não tive acesso a essas pesquisas, tá certo? E eu não vou aqui ser contra a pesquisa, porque as pessoas só gostam de pesquisa quando a pesquisa lhe é favorável. Toda pesquisa reflete o resultado de um momento, isso também é verdade. Agora, essa pesquisa também fala em números de senador que levaram para mim, e na semana anterior eu recebi o resultado de uma pesquisa no Estado em que havia um empate entre 3 candidatos. E meu nome estava no meio desses 3, na linha de frente. Já nessa pesquisa, meu nome está muito atrás. O que eu gostaria de dizer a você é que existem pesquisas e pesquisas, né? Então, como dizem aí, existe pesquisa para tudo que é gosto. É verdade, é verdade. Estamos entrevistando o ex-governador de Sergipe, Jackson Barreto, aqui nos estúdios da FAM FM. É a primeira entrevista de Jackson pós-decisão do MDB de dar a ele a presidência do partido aqui em Sergipe. Tem novidade chegando em Aracaju. O maior varejista alimentar do Nordeste está chegando. Conheça o Mix Mateus, uma das maiores empresas do Brasil, que vai fazer também de Sergipe a sua casa. No Mix Mateus, a economia é rotina e a qualidade é ferramenta de trabalho e o atendimento é de coração. A loja vai ficar ali na Oswaldo Aranha 1110, no José Conrado de Araújo. Lá você vai ter uma gama de serviços à sua disposição. Na padaria, pães, doces, bolos e salgados de fabricação própria, produzidos todos os dias. Na peixaria, pescados com garantia de procedência e criação certificada. No açougue, os melhores cortes de carne do jeitinho que você gosta, com aquela qualidade impecável. E no hortifruti, sempre as melhores ofertas para a sua casa e para o seu negócio. Aguarde a grande inauguração e conheça tudo que foi preparado especialmente para Aracaju. Não esqueça o endereço da economia. Avenida Oswaldo Aranha 1110, bairro José Conrado de Araújo. Mix Mateus, somos um só coração. Jornal da Fã. Você que está acompanhando o Jornal da Fã, tá com aquela fomezinha de início da manhã? Início de semana, ontem, né? Domingão, deu aquela farriada, amanhece com uma fome um pouquinho maior?
ligue agora para a Ama Confeitaria e faça o seu pedido. 79996741200. 996741200 é o WhatsApp Delivery da Ama Confeitaria, que fica ali atrás da Igreja do Sol Nascente. Lá você vai encontrar pães diferenciados e produtos de qualidade, além daquele café da manhã delicioso. Vou repetir o WhatsApp Delivery da Ama Confeitaria, 996741200. Estamos entrevistando aqui no Jornal da Fã o ex-governador de Sergipe, Jackson Barreto, pré-candidato ao Senado. Antes de retomarmos essa entrevista, vamos girar a informação com Magna Santana. 7h45, Magna. 7h45, Narciso Machado. Bom, tem perguntas ao Jackson, Magna? Ah, tem sim, eu gostaria. Vamos lá. Muito bom. Rapidinho, bom dia, ex-governador Jackson Barreto. Meu questionamento ao senhor, aliás, são dois questionamentos. O primeiro, não é a primeira vez que tentam lhe dar uma rasteira, podemos assim dizer, dentro do partido, né? Não é a primeira vez. Tem um ditado que diz que o Jackson enverga, mas não quebra. É verdade isso? Por que tentam lhe dar essa rasteira sempre no partido, Jackson? E um outro questionamento é como agora que o senhor confirma a sua pré-candidatura ao Senado, seria aí na sua trajetória política o único cargo que lhe falta. É por isso que o senhor insiste nisso, vai levar até o fim, apesar de que muitos dizem que o ideal é que seria uma candidatura mais fácil à Câmara Federal. É por esse desejo de cumprir essa trajetória política que o senhor insiste. E como resolver esse imbróglio, já que a Laércio Oliveira e André Moura, entre aspas, né, também tentando o mesmo cargo? À vontade, Jackson. Eu diria a você, Magna, o seguinte: essa história de rasteira, realmente a discussão política leva a essas iniciativas nem sempre muito felizes por parte daqueles que vêm de encontro à nossa pessoa. Afinal de contas, é uma história, uma vida pública muito longa, talvez uma das mais longas da história de Sergipe. Isso causa inveja às pessoas, não é? Porque eu via em casa chegar no rádio e dizer: se Jackson quiser ser candidato, vai ter que pedir a fulano, vai ter que pedir licença a cicrano. E eu dizia: não é bem assim. As emissoras me procuravam para dar uma entrevista e eu não tenho nenhuma novidade. Quando tiver alguma novidade, eu estarei à disposição para alguma entrevista. Mas acho que com essa entrevista aqui na FAN, com o Narciso, a gente já dá por esclarecido essa questão. Foi levada em conta a minha história, a minha trajetória, a minha vida com o partido, toda ela, né, desde a década de 70. Né? Por outro lado, também, eu nunca usei partido para fazer negócios. Tem quem use? Nunca usei, hein? Tem quem use? Você sabe melhor do que eu, né, Narciso? Não precisa me perguntar. Agora, quem vai dizer, porque eu não vou dizer. Né? Devolveu a pergunta, né? Então, você não está querendo se referir a quem estava disputando o partido com você, não, né? Eu quero responder a Magna, Narciso. Então, a Magna pergunta porque eu não seria candidato a um cargo de deputado federal. Já fui deputado federal por 4 mandatos. Desejaria muito ter um mandato de senador, mas também não vou sacrificar nem a minha vida, nem a minha história, porque de qualquer jeito vai ser o candidato. Eu não vou abrir mão da minha candidatura ao Senado Federal. Né? Agora, respeito à vontade dos demais que queiram ser candidatos. O que eu gostaria de deixar bem claro é que minha vontade de ser senador é porque, nesse momento, o Brasil precisa de pessoas que tenham posições definidas e muito claras contra o bolsonarismo. Então, o estado de Sergipe sempre foi um estado de vanguarda. Aracaju sempre foi uma cidade de vanguarda. E o governo do presidente Lula vai precisar de uma bancada de deputados federais, de senadores, para ajudar a governar esse país, porque vai ser muito difícil, não é? Depois do que nós estamos passando, de uma destruição do Brasil, do nosso país, com a venda das nossas empresas estatais, tudo aí sendo vendida a preço de banana, como agora aconteceu com a Eletrobras, depois da análise do TCU, não é? Já ameaças total com relação à questão da Petrobras, enfim. Então eu acho
que o futuro governo, e Deus ajude, vai ser o governo do presidente Lula, vai ser um governo de restauração do Brasil. Não é? Vai ser um governo que vai ser necessário às pessoas que têm uma história, que têm experiência, que têm compromissos verdadeiros e profundos com a democracia e que já deram demonstração disso ao longo de sua vida pública, como nós sempre fizemos, para estarmos atentos e ajudar o governo de Lula, não é? A nível do Congresso Nacional. Então, a minha posição na defesa dessa candidatura a senador é a responsabilidade que todos nós temos de estar vendo o que está acontecendo com o Brasil e da necessidade de termos pessoas com condições sinceras de estar ao lado do presidente Lula para resgatar o nosso país, que está aí praticamente destruído. A população está passando fome. Quando eu vejo essa onda de chuva, de frio, me lembro de milhares de pessoas que estão aí, sem um abrigo, sem uma casa. Acabou a política de casas populares, não é? Minha Casa Minha Vida, acabou tudo isso. Então a nossa população está precisando de um governo que volta a tomar conta do país, tomar conta do povo pobre, porque a população brasileira precisa comer. Mais de 30 milhões de pessoas aí passando fome, mais de 14 milhões desempregadas, gasolina todo dia aumentando e Bolsonaro mentindo, enganando, dizendo que ele não tem nenhuma responsabilidade. Ora, se ele é o presidente da República, quem manda na Petrobras, quem manda em tudo é o presidente da República. Não venha colocar responsabilidade em quem não tem responsabilidade pelos problemas atuais do país. Os problemas do país nesse momento é da responsabilidade do presidente Bolsonaro. Não venha para cá também dizer que não foi responsável para que tivéssemos 700 mil, não é? Quase 700 mil mortos com a Covid, não é? E foi o governo responsável porque não comprou vacina a tempo suficiente de salvar vidas. Então, eu quero dar minha contribuição ao meu país, ao meu estado e ao futuro governo do presidente Lula. Na última entrevista que concedeu, o Belivaldo falou que essa decisão fique talvez lá para o mês de junho, já que teremos agora aí a viagem de Edivaldo Nogueira, enfim, havia a indecisão com relação ao MDB, há muitas incertezas pairavam para a tomada desta decisão. Jackson acha que já é hora dessa decisão ser anunciada? Acha que qual é o tempo certo para isso? Olha, o governador conversou comigo e ele falou sobre essa viagem de Edivaldo Nogueira, que Edivaldo viaja depois de amanhã. Isso. E vai passar uns dias fora de férias e deve estar retornando no dia 7 de junho, né? E então o governador disse que ia esperar a volta de Edivaldo, né? Edivaldo, para nós, é uma pessoa extremamente muito importante, para todos nós. O que é que eu vou dizer ao governador? Eu não vou questionar a data. Agora, eu acho que nós já passamos do tempo, não é? De anúncio de uma candidatura. Acho que deveria acontecer hoje à noite, junto com a de Fábio? Poderia ter sido porque o ato também do MDB data no dia 23. A partir de hoje é que essa comissão provisória efetivada. Entra em vigor. Então você veja o seguinte, eu também não vou aqui também culpar o governador do estado se eu acho que o meu partido demorou a tomar essa decisão e a enviar essa comissão, apesar de que eu tinha informado para eles de que havia essa decisão. Eu também avisei a semana passada para o lançamento da candidatura de Fábio Mitidieri hoje. E nós esperamos que seja realmente um grande ato hoje de Fábio Mitidieri. O bom seria se juntos a gente pudesse lançar o governador e o senador. Isso é que é fundamental, porque um poderia ajudar o outro e vice-versa, não é? Você tem uma avaliação de que será o escolhido? Como Magna disse, existem esses outros nomes aí? Como é que você está sentindo o clima interno após essa decisão do MDB? Eu acredito que o meu nome será, vamos dizer assim, pela minha história, pela minha vida, pelo meu compromisso com o projeto deste grupo. Se você analisar, esse grupo cresceu pelas mãos de Jackson, pelas mãos de Marcelo Deda, com Jackson Barreto e Belivaldo, não é? Então eu acho que ao longo de todos esses anos, a minha dedicação ao grupo foi
muito mais do que qualquer declaração que eu possa dar. Daí porque eu não duvidar de que meu nome seja o escolhido em função de tantos serviços prestados a esse projeto, e eu não tenho a menor dúvida de que eu... Laércio tem dito que é pré-candidato ao Senado, independente da decisão do agrupamento governista. Cabem 2 candidaturas no agrupamento? Não, não cabe. E eu, pessoalmente, a depender, se for eu escolhido, eu não vou aceitar 2 candidaturas. Isso não existe. Isso não existe. Não aceitaria. Não aceitaria concorrer com 2 candidaturas. Não é possível isso. Uma candidatura para o gosto do que é bolsonarista, uma candidatura para o gosto de quem vota em Lula. Isso não existe em política. Você acha que essa indefinição de posicionamento pode atrapalhar também? Não ter uma escolha por uma candidatura nacional? Não, eu acho que o que vão dizer como resposta a tudo isso é que a questão é local, não é nacional. Isso. Né? Só que a política local nunca está desvinculada da política nacional. Isso não existe também em política. A política local tem qualquer similaridade com a política nacional. Isso historicamente está provado. Há lideranças no agrupamento que estão defendendo essa questão da pluralidade, pelo fato de Edivaldo ter Ciro pré-candidato, Laércio ter Bolsonaro pré-candidato, Fábio já disse que a preferência dele é pela pré-candidatura de Lula, Jackson é lulista desde de nascença. Desde criancinha, né? Essa pluralidade. Eu posso dizer que sou lulista, não posso? Pode. Tem essa história cravada. Essa pluralidade, esse palanque aberto... Aproveito a oportunidade para desejar a Lula muita felicidade no seu casamento com Janja, que ela possa ser a grande companheira que ele precisa para esse embate desse ano, que vai ser muito duro e muito difícil. Essa última pergunta, esse palanque plural aberto é prejudicial à estratégia de campanha? Aberto? Sem um posicionamento claro e fidedigno a essa questão nacional. Não, eu acho que precisava ter um posicionamento. Eu defendo a tese que haja um posicionamento por uma candidatura no plano nacional. E essa onda Lula? Eu acredito. Como é que vocês vão lidar com ela tendo o PT como um adversário aqui? Bem, é você pegar e imitar Elis Regina, né? O bêbado e o equilibrista, né? Em que sentido? A música... Não, eu digo no sentido... Não é? Eu me lembrei agora da música de Elis Regina, de que a gente precisa ter a consciência que o povo sergipano é lulista. Você veja as pesquisas todas. Lula no estado de Sergipe chega a 64%, 65% nas pesquisas, no estado de Sergipe. Ganha na capital e ganha no interior do estado. Lula... o Bolsonaro não passa de 17%. Vamos que ele chegue a 20% no estado de Sergipe. Então já está muito claro qual é a tendência do nosso povo. O nosso povo é Lula. Eu tenho consciência que eu posso falar em Lula, porque sempre defendi o nome do presidente Lula, porque sempre entendi que do ponto de vista daquilo que eu sempre defendi, de melhoria de qualidade de vida para o povo, principalmente para a população mais pobre, Lula foi o grande presidente que esse país teve. Daí as universidades... Então, na sua opinião, o agrupamento deveria declarar preferência? Eu acho que o agrupamento deveria declarar apoio a Lula. Eu defendo isso, não vou esconder isso, é a minha posição, tá certo? Jackson, pela experiência que tem, já viu algum desenho igual a essa disputa que nós temos para esse ano? Candidaturas tão fortes disputando uma sucessão? Olha, eu acho que já vimos. Não é novidade, então, esse cenário? Já vimos em diversos momentos. Não se trata de nenhuma novidade o processo eleitoral deste ano. Ele tem características idênticas a outras eleições. Começa assim, depois as coisas vão clareando, e o sergipano começa a amadurecer, se conscientizar, tomar conhecimento profundo dos candidatos, da história dos candidatos, dos seus compromissos e o que cada um poderá amanhã apresentar de melhor para o povo sergipano. Muito obrigado por sua presença aqui nos estúdios da Fã FM. Muito obrigado a você, muito obrigado à nossa querida Fã FM.
E um bom dia para você, para todos os ouvintes aqui do nosso estado que nos acompanharam na manhã de hoje. Obrigado, Jackson Barreto, por esta entrevista exclusiva aqui no Jornal da Fã. Você vai acompanhar toda a repercussão no fanf1.com.br. Agradecendo a você também que nos assistiu ao vivo pelo portal Fan F1 no YouTube. Obrigado pelos comentários e pela participação de todos.